Quando a gente busca ter um escritório físico, os custos fixos são, né, reais ali, diários. Então, para quem está pensando em abrir o seu próprio escritório, é Sim. bacana buscar algumas parcerias, alguns colegas que você se identifica, que você possa dividir o espaço físico ali do local, que você vai dividir também os custos fixos. Uhum. Então, isso é bem tranquilo. Então, eu busquei uma colega que eu assistia, acompanhava muito bem o trabalho dela. Eu falei, eu acho Quem que é? essa pessoa é a Camila Moraes. Fala pessoal, mais um ManzaCast. Nosso canal é dedicado a falar sobre engenharia, arquitetura, trazer todo mundo ligado ao setor da construção civil. Queria agradecer aos patrocinadores Obratec Projetos, Smart Lajes e Proteção. Quem quiser fazer uma laje de grandes vãos, vigas de grandes vãos, eliminar pilar nos seus projetos, pode contar conosco aqui da Smart Lajes e Proteção. Hoje eu estou com uma arquiteta que a gente já se conhecia, né? Ela trabalhava em um escritório famoso aqui da cidade, querida amiga, a arquiteta Alexandra Ferraz. Bem-vinda, Alexandra, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. De nada, imagina, a gente está aqui para, né, trazer brilho aqui para os arquitetos, mostrar a história desses arquitetos e os projetos desses arquitetos. Conta pra gente. Por que arquitetura? Da onde veio a vontade de ser arquiteta? Em que momento você decidiu estudar arquitetura? Eu acho que eu sempre tive esse lado de humanas, né? A arquitetura sempre foi muito ligada a exatas, mas eu acho que o humanas ele é totalmente ligado à parte de interiores, do sensitivo, né? Também com os espaços, a parte sensorial. Então, eu sempre gostei dessa área. E aos poucos, entre engenharia e arquitetura, eu busquei arquitetura para trabalhar mais os espaços e deixar eles mais coloridos e Mas funcionais. chegou a pensar em estudar engenharia Pensei. Saí de casa para fazer a minha matrícula em engenharia, aqui na cidade? aqui na cidade, na Você é daqui universidade. mesmo? Sim, sou de São José mesmo, na Universidade da Unip. 6 meses depois, a minha mãe foi saber que eu estava fazendo arquitetura. Ela, você não vai fazer engenharia? Falei, não, mãe, eu escolhi arquitetura, que vai ser o meu caminho de arte. Legal. Conta pra gente como é que foi a sua história na arquitetura. Você começou a estagiar? Conta pra gente um pouco dessa história. Eu sempre valorizei muito o estágio, desde o início da faculdade, então logo nos primeiros anos eu já busquei ter essa formação e essa experiência, né? Porque ali é um momento onde a gente mais aprende, mais erra, tem profissionais, né, que cada um tem uma linha de raciocínio, né? Então, cada escritório, passei por 2 grandes escritórios na cidade, onde eu pude aprender bastante. Então, desde o meu primeiro ano de faculdade, eu considero como experiência profissional, porque sempre nos deram muita autonomia para poder estagiar, atender o cliente, fazer as medições, auxiliar nas escolhas dos acabamentos. Então, foi uma grande escola. Você, logo que você estava estagiando ali, e quando você se formou, você já abriu o seu escritório ou continuou um tempo trabalhando em outros escritórios de arquitetura? Sempre busquei fazer o paralelo. Então, com 1 mês de formada, já pingou ali para mim fazer uma casa. Então, meu primeiro projeto profissional já foi a fazer o projeto de uma casa térrea. Então, o cliente ainda estava nas dúvidas de térrea e a sobradada. E eu segui com bastante segurança, porque logo que eu me formei, eu ainda continuei no escritório que eu estava estagiando. Então, eu sempre Sim. tive muito apoio dos profissionais, dos arquitetos que eu trabalhei, para me sentir bem segura e atender os meus clientes. E eu sempre tinha esse paralelo de trabalhar com eles e ter os meus clientes particulares. Excelente, né? Porque imagina só, se a pessoa não tiver uma experiência estagiar, depois que ela se formar, como é que ela vai atender o cliente? Ela não sabe nem por onde começar, né? Então ali, você trabalhando em outros escritórios, você vai fazendo o seu know-how de conhecimento, de como fazer um projeto de prefeitura, de como aprovar, de como fazer um briefing com o cliente, né? Sim. Participar das reuniões é muito importante, né? Não é só ficar ali nos bastidores. É sempre se espelhando, né, no seu chefe ali para que você consiga ali ter uma autonomia, porque depois que se forma, o mercado te cobra muito, né? Então, Sim. você precisa
ter bastante tempo de experiência ali, porque às vezes 6 meses, 1 ano, não é o suficiente para você se sentir capaz de atender um cliente e todas as outras responsabilidades que vêm de um projeto. Porque a gente tem muitas assinaturas, não é só de projeto, né? Tem muitas outras funcionalidades e ergonomias da faculdade inteira que a gente precisa aplicar em projeto. Então, o estágio me deixou muito capacitada, né? Para eu poder seguir com esses contratos e ainda ter essa tranquilidade. E aí você foi tocando em paralelo sua carreira profissional até você estabilizar essa carreira. Em que momento que você partiu para ser o seu escritório de arquitetura? O nome é Alexandra Ferraz Arquitetura, como que é? Isso, Alexandra Ferraz Arquitetura. Aham. Eu busquei sempre ter esse paralelo e aí até que me deu um start de ter o meu próprio escritório físico, né? Sim. Sempre tive até grandes premiações em projetos corporativos, mas sempre trabalhando em home office. Sim. E aí, há 3 anos atrás que eu abri o meu escritório físico em carreira solo mesmo. Sempre fui carreira solo, né? Mas ter o escritório físico para poder atender os meus clientes. Inclusive, nos outros escritórios que eu atendia, os meus clientes nunca foi assim, de cafés e de coworking. Sempre foi nos escritórios que eu trabalhei mesmo. Então, eu sempre tive essa boa parceria, essa liberdade de poder atender os meus clientes nos escritórios de arquitetura que eu trabalhei. Então, isso sempre me deixou mais tranquila, né? Na zona de conforto, digamos assim. Sim. Parabéns aí a essas outras profissionais, né, que deram essa abertura para você também ali no início de carreira. Você tem um cliente particular e precisava de um lugar para atender e prontamente, né, elas aceitaram que você fizesse um trabalho ali particular e recebendo os clientes, seus clientes no escritório delas, né? Sim, Muito bom. eu acho que isso foi sempre muito natural, né? Nunca foi uma concorrência, né? É sempre uma parceria, uma ajudando a outra, o outro. E até Sim. hoje a gente troca experiências, troca serviços. Então, a gente consegue ter essa logística bem bacana. Então, Legal. Porque também não existe aquele olhar de concorrência. Não, ela não pode fazer isso, ela tá me enfiando a faca pelas costas aqui, né? Que fica estranho também, porque você tá ali num ambiente de trabalho, é bom você ter tudo às claras, né? Tudo aberto ali, é bacana isso, né? a contribuição, assim, ela é tão leve, né? De uma para outra, que se torna algo meio que automático, né? A gente nunca passou por vários profissionais, vários colegas de profissão. É muito difícil você concorrer ao mesmo contrato, porque tem mercado para todo mundo hoje. Sim. E eu enxergo que, né, esse boom que a nossa cidade tem, não só se espelhando dentro, né, de São José dos Campos, né? O Vale do Paraíba, São Paulo, é tudo muito grande. Então, é difícil você concorrer com gigante, um contrato, né? Com outro parceiro que está ali do seu lado. Então, a entrega é muito grande, tanto com os projetos dos profissionais que eu trabalhei em conjunto, quanto com os meus que vieram organicamente. Sim. E aí você falou que estava trabalhando home office, né? Atendia os clientes ali nos escritórios de arquitetura. E em que momento, no momento que você foi empreender, aquele friozinho na barriga, né? Eu vou investir, eu vou ter boletos para pagar, né? Todo mundo tem, né? Mas conta pra gente como é que foi essa experiência, né? E todo mundo tem um certo medo quando vai iniciar na carreira. Depois que você já tem uma carreira consolidada ali, você fica mais tranquilo. Mas todo mês dá aquele friozinho na barriga, né? Preciso fechar aqui, pagar as contas. Sim, quando a gente busca ter um escritório físico, os custos fixos são, né, reais ali, diários. Então, para quem está pensando em abrir o seu próprio escritório, é bacana buscar algumas parcerias, alguns colegas que você se identifica, que você possa dividir o espaço físico ali do local, que você vai dividir também os custos fixos. Então, isso é bem tranquilo. Então, eu busquei uma colega que eu assistia, acompanhava muito bem o trabalho dela. Eu falei, eu acho que essa pessoa é a Camila Moraes. Então, abraço, grande Camila. amiga. Ela tá lá ainda até hoje com você? Sim, está. Então, num bate-papo, a gente, uma elogiando o trabalho da outra, uma incentivando a outra. Sim. Aí, por que você não abre o escritório? E uma pergunta voltava para outra, a mesma pergunta.
Às vezes até o trabalho de uma complementa o trabalho da outra, né? Sim, já fizemos grandes parcerias em projetos comerciais, em projetos residenciais. Às vezes uma tá cheia de trabalho, a outra também precisa dividir um pouco a carga, porque hoje ela tem as funcionárias dela e eu tenho as minhas, tanto arquitetas como Sim, estagiárias. Então, nós crescemos juntas, uma apoiando a outra. Então, que dividir o bom. espaço físico na área de um escritório para Aham. arquitetos, eu acho que é bem bacana. E Fica assim, mais você, leve. você comentou que ela tem as funcionárias dela, você tem as suas. E Uhum. não dá para dividir os funcionários também? Ou dá um conflito ali? Eu acho que pira a cabeça dos funcionários, hein? Já tivemos uma estagiária compartilhada e eu acho que Complicado. ela adquiriu muito conhecimento, que era Aham. de manhã, né, o full time trabalhando em projetos diferentes, em estruturas também diferentes. Uhum. Então, tem que ver o perfil do profissional, do estagiário que queira trabalhar dessa forma. É Sim, um momento de muito aprendizado, né, porque são projetos completamente diferentes. Então, ela faz bastante comerciais, residenciais também, e clínicas, eu acabo focando mais para os corporativos e residenciais, tudo organicamente. Mas a sim. estrutura de cada escritório, em termos de projeto, em termos de detalhamentos, é diferente. Então, eu sempre explico isso Apesar para os de estar no estagiários. mesmo espaço, né? Apesar de fazer a mesma coisa, praticamente. São Aham. 2 projetos residenciais de formas de detalhamentos totalmente diferentes. Então, a gente sempre via nos arquivos editáveis uma coisinha que não era minha e foi acrescentada. E ela também percebia isso, uma coisinha de detalhamento nos softwares dela que não era dela e a estagiária trouxe do meu para ela. Então, a gente se complementou. E nós melhoramos Uhum. os nossos detalhamentos. Então, hoje no Legal. escritório, sempre quando a gente envia projetos para orçamentos, nós somos sempre elogiadas pelo detalhamento. Maravilha. E você, quando ingressou, você abriu o seu escritório, né, um pouco mais para frente ali. Naturalmente, os tipos de trabalho, né, assim como a água vai fazendo seu curso, naturalmente você vai fazendo o seu jeito de projetar. E como você falou, você trabalha mais para os corporativos, né? Como é que isso se deu? Como é que foi feito esse caminho aí, o seu caminho? Eu acho que veio através dos residenciais, né? Então, os Uhum. clientes, empresários, assim, vão crescendo, vão expandindo. Às vezes, a gente inicia com uma consultoria, né? Início de carreira, iniciamos com um pequeno ambiente e depois o cliente vai nos dando mais liberdade, autonomia para poder ter a responsabilidade de fazer um projeto maior. Sim. E aí, como você falou que trabalha com projetos comerciais, né, corporativos, você foi buscar uma pós-graduação nesse tipo de projeto. Conta pra gente essa experiência. Foi muito bacana. Eu acho que a especialização em arquitetura comercial, ela trata não só com o bem-estar do cliente dentro do seu espaço, mas também do funcionário e do cliente do seu cliente. Então, ali são uma ramificação muito grande, um detalhamento de que nós fazemos parte desse sucesso do cliente, né? De Sim, como ele vai performar, de como ele vai expandir a sua marca, seja ela para partes de franquias. Então, a gente senta e faz uma reunião de briefing com essas empresas muito ligada para o seu futuro, né? O que você espera, o que você almeja, quais são essas métricas para que a gente consiga atingir isso nos projetos e ele consiga ser replicável também em casos de franquias. Então, sim. a gente faz algo no escritório, um briefing bem detalhado. Legal. E assim, cada empresa ela tem um tipo, um jeito, um caminho ali de posicionamento das mesas. Conta pra gente como é que funciona esses projetos comerciais, como é que é o estudo desse projeto. Então, esses estudos, ele é ligado totalmente com a experiência do cliente. Aham. Então, hoje a gente fala que os projetos do escritório são bem ecléticos. Ele já tem o jeitinho dele, né? Sim, sim. Olha, Alexandra, dessa forma funciona para mim, dessa forma funciona para o meu sócio, vamos dizer assim. Então, a gente Uhum. senta com os dois e senta com os funcionários também, para a gente saber quais são as dores, quais são as expansões,
Porque às Fluxo vezes de trabalho também, né? muito importante. A parte acústica, então, nessa parte corporativa, o acústico é muito importante. Então, os materiais, eles são bem detalhados em projeto para que o cliente, sendo acompanhado por nós ao longo da obra, ou não, somente a contratação de projeto, ele tenha ali um detalhamento que ele consiga ter a segurança de colocar o projeto na mão de um empreiteiro e ele saiba quais são os materiais que vai suprir todo aquele projeto que nós conversamos anteriormente. Porque muitas vezes o empreiteiro, a mão de obra que vai executar, ela não participou do início. Ela só sabe o que é a execução, o resultado. Mas o porquê desses materiais? Não é somente estampas, não é somente aparência. Tem sempre os detalhamentos técnicos de cada material, para que vá cumprir as suas funções de exigências, tanto elas acústicas, resistências, que os clientes necessitam. Sim. Você falou da acústica. Essa acústica seria assim, uma sala de reunião para não vazar um som, ou o ambiente de trabalho ali que tem um som agradável, ou um silêncio de trabalho. O que você se refere nessa parte acústica desses projetos? Eu acho que envolve tudo. Tem o lado do cliente que está em negociação, né? Tem as salas particulares de call. Tem a parte dos funcionários que precisam fazer as suas calls, mas precisam estar no seu ambiente ali coletivo. Tem vários espaços, né? Tem vários espaços que a gente precisa ter equipes muito grandes, né? Então, eu faço muitos corporativos de TI. Então, são baias e baias de atendimento, de operações, tem a área do financeiro, as das reuniões particulares dos CEOs. Então, cada um vai ter o seu tom de voz. Então, a gente precisa trabalhar para que todo mundo consiga conviver 10 pessoas, 20, 30 pessoas no mesmo ambiente, mas que a gente tenha ali a qualidade prevista diante dos materiais de absorção. Até mesmo se você for receber um cliente, né, você vai ter uma conversa particular, você vai negociar, então você não pode fazer isso na frente de todos ali, né? As pessoas podem ficar intimidadas ou pessoas escutando coisas que não devem também, né? Sim, o foco no trabalho é muito importante, né? Exato. Então, não importa o assunto, vai tirar né? a atenção, né? E tira a atenção, quando não é do seu nicho ali, né? Do seu trabalho. Então, sempre busco ser mais técnica com os meus clientes. Não acabo não sendo tão lúdica e estética. Eu sempre prezo pela parte funcional para que isso faça mais sucesso nos meus projetos. Na verdade, ela vai ser lúdica se for uma escola infantil, né? Então, aí ela vai ter outro foco, né? Então, aí cada projeto tem a sua direção, né? O símbolo da empresa, as cores. Então, ele tem que buscar a identidade de cada cliente, né? Sim, e o lado corporativo ele é bem prático, ele é dinâmico e ele preza muito para essa parte técnica. Então, eu gosto sempre de conversar nesses detalhes assim com o meu cliente. Sim. A gente tem uns projetos aqui, vamos dar uma olhadinha nesses projetos e aí você pode ir comentando. Ah, sim. Esse projeto é um estúdio de automação e áudio, né? Então, para que o meu cliente passe a experiência para o cliente dele. De automação, de áudio e vídeo. Então, é uma sala todas com tratamentos acústicos. A parte do teto preto é como se fosse uma sala de cinema, mas uma sala de casa, né? Para que o cliente tivesse essa experiência dentro da casa dele e não se sentisse dentro de um espaço comercial. Então, ali há vendas novamente, da automação, da iluminação, da automatização ali via Alexa, via aplicativos. Tem telão também. Bastante som aqui, ó. Tem uma caixa aqui, outra lá. A sonorização desse ambiente é fantástica. É foto? É foto. Então, foi um projeto bem bacana para que o cliente não se sentisse dentro de um espaço comercial. Não fosse aquele espaço de venda, né? Aquelas prateleiras com várias caixinhas de som e LEDs pela parede, só com a dimerização. Não, a gente buscou fazer um trabalho mais sensorial. Passei aqui para outra. Imagina. Aqui. Esse é um outro projeto comercial, corporativo, onde o cliente nos deu bastante liberdade de cores, de criação. Cumprimos todas as exigências, né, as necessidades diante da quantidade de funcionários que tínhamos nesse espaço. Foi uma laje de 400 metros quadrados, todinha livre. Deixa eu passar aqui, tem mais aqui. Então, foram 10 salas que nós unimos no Costa Norte para poder criar todo esse escritório.
Opa, esse aqui já é outro. Essa é a Pharma Pro, é um projeto conceitual de farmácia de manipulação. Então, isso foi bacana, porque nós saímos do óbvio, né? Toda farmácia tem os corredorzinhos, tem as salinhas todas brancas, as prateleiras. E como é algo personalizado, que é algo de manipulado próprio para a pessoa, então nós buscamos trabalhar uma área comercial mais conceitual, para que a pessoa se sentisse exclusiva, né? Sim. Então, a manipulação ela é exclusiva para você, então o espaço também tem que condizer. Então, é uma rede que foi recentemente comprada, então nós estamos reformulando várias lojas para que tenha esse conceito mais personalizado para o cliente. Então, as curvas, que eu gosto de trabalhar bastante, iluminação, então o espaço comercial precisa ter essas iluminações, o skincare, né, o cantinho do skincare, que a própria empresa criou a sua linha de cosméticos, a sua linha personalizada, então tem toda uma iluminação personalizada para que as pessoas pudessem também fazer os testes dos produtos, né? Não é só um manipulado, mas também tem altas performances dentro desses frascos. Que é um escritório, né? Esse é um escritório de um cliente bem bacana nosso, que nós estamos fazendo outros projetos juntos. Já finalizamos o corporativo dele, o primeiro corporativo dele. Aí depois eles expandiram para outra empresa. Aqui. E esse já seria o terceiro projeto dele, que nós estávamos fazendo na época. Esse projeto já tem uns 2 anos, mas está super atual. A empresa expandiu, viraram 2 empresas separadas. Então, nós sempre seguimos junto com os nossos clientes, independente, né, da sociedade estar junta ou não. Então, é bacana a gente ter ali os nossos clientes a longo prazo. Hoje nós estamos trabalhando juntos novamente, com projetos para áreas de lazer, né, para áreas de veraneio. Então, essa funcionalidade desse projeto foi bem bacana para suprir a quantidade de telas, participar da parte acústica também. Então, a gente tem a parte do carpete, a marcenaria, tem outras peles acústicas de divisórias. Então, isso traz bastante conforto para os funcionários. Então, quando o cliente confia, ele consegue passar vários tipos de projeto, né? Não fica só naquele nicho, né? A Alexandra é só comercial, a Alexandra é só o corporativo. Então, a gente acaba expandindo pro residencial, pros familiares. Então, se torna as indicações e os trabalhos bem orgânicos. Tem vários aqui desse projeto, né? Ficou bem legal. Trabalhando com curvas no piso também, iluminações, pinturas de teto, para a gente trazer algo um pouquinho mais lúdico, mais divertido também para os espaços. Todos esses painéis têm portas ocultas, porque a gente buscou fazer essa ocultação e deixar algo mais clean para o espaço. E, ao mesmo tempo, uma pitadinha, assim, de cor, né? E de humanização, né? Bacana. E tudo trabalhado na acústica também, todos esses vidros. Isso aqui é uma sala, né? Separada. Isso, essa é a sala do ADM. Então, nós trabalhamos assim com os vidros em caixilhos com lã de rocha, vidro duplo. Então, ali tem uma qualidade acústica bem bacana, que era a necessidade do cliente. Então, foram 3 salas que ele comprou para que nós pudéssemos expandi-las, né? Fazer a integração das 3 para criar partes de copa, sala do CEO, administração, operações, e ainda tem uma outra salinha de call que eles fazem as reuniões particulares. Esse aqui é um corredor que liga as salas? Isso. A gente conseguiu espelhá-lo e aí criou esse fundo infinito. Esse é o outro projeto que anteriormente, que nós ganhamos um prêmio de melhor projeto corporativo do ano, em 2023, com o prêmio Style Design. Aqui em São José? Aqui em São José mesmo, aqui no Vale. Então, foi bem bacana. O que é? Uma empresa de... É uma empresa de TI também. É um legal. escritório corporativo, uma empresa de TI. Então, ali nós tínhamos esses 400 metros quadrados trabalhados. Esse aqui faz parte desse? É o mesmo, Entendi. Porque como é uma laje grande, né? Então, ela faz um U. Então, a gente conseguiu trabalhar salas de call, parte de copa, operações para mais de 50 funcionários. Lá no fundo, nós temos a sala do CEO, sala do financeiro. Isso aqui é tudo personalizado ou compra móveis de escritório mesmo?
são móveis corporativos, já prontos, daqui da cidade. Então, nós temos uma parceria bem bacana com a ValeFlex, que eu gosto muito deles. Sim. E sempre menciono eles nos meus projetos para que eles possam sempre trazer grandes soluções. Tanto parte acústica, partes de carpetes, os móveis corporativos. A gente consegue personalizar muita coisa. E isso traz mais controle para o cliente em termos de fabricação e instalação. Então, isso diminui... Porque marcenaria também é sempre uma caixinha de surpresa, né? Sim. Projetos corporativos tem que ser rápido e dinâmico, né? Sim. Então, a marcenaria, ela fica para os detalhes, né? Acaba, se for muito personalizável, né? A gente vai para a parte da marcenaria. Mas em termos de tampos, em termos dessa logística maior, de repetições, eu gosto de trabalhar com mobiliário corporativo. Uma estação de trabalho, né? Uma mesa com uma divisória, não tem tanta... Não tem muito segredo, né? O importante é ter uma repetição com fidelidade. Né? E nós temos a parte da infraestrutura bem trabalhada na parte de rede, na parte de elétrica. Tem as divisórias na parte de uma separação de individualidade do funcionário. Tem os mais expansivos, né? E os mais organizados. Então, o mobiliário corporativo, ele consegue ter acessórios que já são práticos para o cliente escolher e não ficar tão perdido. E deixa o projeto mais rápido também. Deixa um projeto dinâmico. Então, o corporativo, né? Novamente, o cliente não tem tanto tempo. Né? Para ficar ali 3, 4 meses estudando o projeto, o aluguel está correndo, o condomínio está correndo, então... É para ontem, né? Tudo tem que ser tudo muito dinâmico. Né? No escritório a gente E corporativo tem um problema, né? A obra é na madrugada, porque às vezes o prédio é comercial e durante o dia não pode reformar. Pelo menos barulho não pode fazer, né? O tempo de obra é maior e às vezes o projeto seguiu mais rápido, né? Ele conseguiu ser finalizado. Aí tem o tempo de orçamentos, que a gente tem que levantar para o cliente. Esse aqui é o mesmo escritório? É um cantinho? É um outro cantinho de call. Então, todas essas placas acústicas, a parte do carpete e o envidraçamento para que a gente consiga ali ter uma segurança acústica melhor. Essa é a recepção. Então, nós temos ali painéis ocultos que ocultam e escondem as condensadoras. Esse é o logo da empresa? Esse é o logo da empresa. Qual que é o nome dessa empresa? DataSide. DataSide. Porque não tem nome aqui, não? Não tem. E cada tracinho desses é uma vertente da empresa. Então, que eles foram expandindo. Então, o logo tem toda uma justificativa deles. E não, por isso que eles não usam, né, só o nome. É sempre o data alguma coisa. Então, tem dessa forma. Esses outros painéis, ali atrás, tem grandes condensadoras. Porque são muitos ar-condicionados para esses 400 metros quadrados. Então, a gente tem outros armários ocultos, as salas de treinamentos e de reuniões na parte do fundo. Bem grande, hein? Bacana essa empresa. Ficou bem bacana. E ali é mais uma recepção, né? De passagem, uma arinha de descanso. Aqui nesse meio mesmo. Nesse meio de mesas e poltronas. Todos com mobiliários da ValeFlex também. Com os prestadores deles. Sala de reunião aqui, né? A sala de reunião. Legal. Mais coloridinha. O piso foi um desafio que a arquiteta criou um problema. Quando a gente inventa no projeto... mudança aqui de tipo de piso, né? Foram os parceiros da rodapé.com que executaram. Silveirinha, querido. Eles executaram esse piso. E nós, para levantarmos esse quantitativo, também foi um desafio. Na hora de clicar no projeto, é tudo muito fácil. Mas e na hora de quantificar isso daí? Então, a gente não pode trazer surpresas para o cliente. Então, um executivo bem detalhado, bem pensado e quantificado traz mais segurança no orçamento e no fechamento para o lojista, para que ele, na hora que ele for instalar, ele saiba a quantidade correta e que não vai trazer surpresas financeiras para o cliente. E nem onerar também e acabar sobrando, né? Então, foi um desafio criar essa paginação. O cliente gostou bastante, mas na hora de executar, deu trabalho. Essa é novamente a sala da Neori Automação. Automação, né? Céu estrelado. Então, tem bastante experiências dentro dessa sala para que o cliente consiga ver todos os serviços. Maravilha. Aqui acabaram as imagens aqui. E Alexandra Ferraz, conta pra gente. Quem quiser contratar, quais
os tipos de serviço que você faz no seu escritório, a sua experiência. Conta pra gente. Com a minha experiência hoje de 14 anos no mercado, que eu sempre junto a minha formação, mais de 10 anos, esse ano completo, né? 10 anos de formada. Sim. E coloco nesse combo todos os meus estágios onde eu pude aprender muito e me sinto capacitada para atender diversos nichos, né? Sim. O residencial, o comercial e o corporativo também. Projeto de arquitetura também. Arquitetura também faço. Sim. Arquitetura, interiores, comercial. E o corporativo. Corporativo. Qual que é a Exato. diferença? Comercial seria uma loja, corporativo uma empresa. Seria isso? Exato. A grosso modo, sim. O corporativo são os escritórios, né? Então, é a parte mais operacional de uma empresa. Certo. E já o comercial é o atendimento. Já é uma loja, uma fachada. Então, a gente consegue definir dessa forma. Maravilha. Gratidão pela sua participação aqui no ManzaCast. Sucesso para você. E precisando de algum projeto, algum serviço, pode contar conosco da Obratec também. Com certeza, sempre indico vocês. A gente está com clientes em andamento. É uma loja de planejados que vocês estão desenvolvendo. Todo o projeto de infra, né? Então, sempre conto com vocês e indico. Às vezes tem clientes que procuram, antes de fechar o contrato, sempre ver quais são a nossa lista de fornecedores para que ele sinta ali uma parceria, que ele não vai se sentir perdido, né? Certo. No caso de uma arquitetura residencial. Então, o cliente, quando ele vai fazer uma contratação de um projeto, ele pergunta, mas e os complementares? Com quem a gente contrata? Você só faz o projeto? Então, eu sempre os menciono, né, com muita segurança. Né? Sim. Gratidão pela parceria também. Desde da época dos meus estágios, né? Já os conhecia e já trabalhávamos junto. Então, agora, tanto em carreira solo, os indico de olhos fechados, porque a gente sabe que o detalhamento traz mais segurança na obra, né? Então, o empreiteiro ou o pedreiro conseguir abrir ali um link 3D e tirar todas essas dúvidas traz bastante segurança para o cliente, para não ter excessos, né? Ser sempre o necessário para ter a segurança e livre de pilares que o arquiteto adora. O máximo, bom flutuando. Demais, né? Exato. Gratidão, parabéns pela trajetória, né? Sucesso no seu escritório. E estamos juntos para o que você precisar. Muito obrigada. Valeu, pessoal. Mais um podcast aqui. Alexandra Ferraz. E a rede social, como o pessoal encontra? Esqueci de perguntar, hein? E a rede social é Alexandra Arque Ferraz. Maravilha. Arquiteta Alexandra Ferraz, contando um pouco da sua história, da sua carreira. Obrigado. Queria agradecer os patrocinadores, Obratec Projetos, Smart Lages e Proteção. Um abraço e até a próxima.